Amém? Você sabe que desde o início do desenvolvimento da linguagem humana, em qualquer cultura, com qualquer povo, em qualquer lugar, uma coisa surge concomitantemente: contar histórias. A sociedade humana sempre carrega na sua tradição o hábito de contar histórias. Se eu correr aqui esse ambiente e perguntar, cada um de nós tem uma, da avó que contava, ou da tia que contava. E no decorrer da realidade humana surgiram mitos, surgiram teorias, poesias, canções, fofocas, política, de tudo que se pode imaginar por meio desse recurso que é contar histórias. Um amigo meu, especialista em relacionamento corporativo, ele costuma dizer: nada acontece no mundo dos negócios até que alguém tenha feito uma troca de histórias. E é realmente assim, quebra o gelo, as coisas acontecem. O escritor norte-americano Pat Conroy disse o seguinte: as palavras mais poderosas que eu já ouvi são estas: conte-me uma história. E é o que eu quero fazer nessa noite, brevemente, porque a gente está sentindo um cheiro de santidade, que é a comida que está vindo ali de trás. Vocês vão ter paciência para me ouvir muito. Eu quero contar uma história, ou melhor, eu quero ler uma história. Se você tem a Bíblia em mãos, no seu celular, ou uma Bíblia tradicional, abra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Mateus, Marcos, segundo Evangelho. Se você encontrou, diga um vigoroso amém. Amém. Esse foi vigoroso. A palavra de Deus diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e se prostrou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi,
e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Essa é uma história muito interessante, bastante conhecida. O evangelista Marcos, que escreve o primeiro evangelho, esse é o evangelho mais antigo que temos no Novo Testamento, escreveu baseado na autoridade de Pedro, o pescador e apóstolo, que foi testemunha ocular desses eventos. O outro evangelista fala de 2 endemoniados, não há nenhuma contradição aí. O que acontece é que quando você tem 2, você tem 1. Contradição seria se um evangelista dissesse tinha um endemoniado e o outro dissesse não tem nenhum endemoniado. Acontece que, ao que tudo indica, um desses 2 endemoniados era bem mais feroz, bem mais agressivo. E no contexto dessa passagem, nós vemos que os discípulos vinham já de uma batalha, porque Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar da Galileia, nos versículos anteriores. Os estudiosos entendem que era um trecho não muito grande ali, aproximadamente 8 quilômetros. Mas 8 quilômetros com tempestade é outra história. E foi o que aconteceu. Sabemos que era uma tempestade tão terrível e assustadora. A propósito, isso aconteceu durante a noite, porque aqueles homens que eram na sua maioria pescadores e gente acostumada com o mar, eles ficaram aterrorizados com a tempestade, que é descrita com ondas imensas, ventos terríveis, que solapavam a pequena embarcação, quase levando o barco a pique. E você lembra da história? Jesus dormia tranquilamente. Despertaram Jesus, que já tinha lhes dito, nós vamos para o outro lado. Mas parece que no momento da tempestade a fé daqueles homens estava ameaçada. Jesus então se levanta, repreende os ventos, o mar e a grande tranquilidade. Ato contínuo, eles chegam em terra firme. Seria o momento de pensar, agora sim, agora tudo está tranquilo. Depois dessa tempestade terrível, só que quando eles chegam em terra firme, chegam num lugar chamado Gadara. Gadara ficava em Decápolis, 10 cidades que era habitada por não-judeus, portanto não seriam recebidos ali com muita alegria, mas com hostilidade. Seria como um São Paulino sentado do lado da torcida do Corinthians, por exemplo. Mas não quero tocar nesse assunto por razões óbvias. O Palmeiras eu não vou nem fazer menção honrosa. Vamos em frente. Era socialmente falando, uma situação difícil e constrangedora por si só. Era noite ainda, estava escuro. E eles chegam num lugar e desembarcam numa região que tem colinas calcárias com várias cavernas. Essas cavernas tinham sido utilizadas como sepulcros. Em outras palavras, eles saem de uma terrível tempestade e chegam num cemitério, um cemitério pagão, cemitério de não-judeus. O judeu, você sabe, ele não consome carne de porco, o porco é um animal impuro, e ali naquele cemitério ainda, eles criavam porcos, não poucos, milhares de porcos. Eles desembarcam e o lugar é fétido, cheio de excrementos de porcos, corpos em decomposição, não porcos em decomposição, fica comigo aí, corpos em decomposição e muitos porcos. Aí já está ruim a coisa, mas para piorar, vem um endemoniado, cuja reputação era bem conhecida de todos, um homem que arrebentava prisões, que se cortava com pedras, que vivia nu, gritando, correndo de um lado para o outro, que era explorado pelos donos dos porcos, porque virou uma espécie de cão de guarda ali, e vem correndo em direção dos discípulos. O que você faria? Volta para o lago? Volta para o barco? Para mostrar a gravidade da situação, o texto nos diz que Jesus já está repreendendo o espírito maligno que não sai do homem. Normalmente nos evangelhos, Jesus repreendia uma vez e isso era suficiente, mas agora Jesus repreende
repreende e o endemoniado continua vindo na direção daqueles discípulos. Sinceramente, é noite, no cemitério, fétido, sujo, o que você faria? Eu não gosto de fomentar qualquer tipo de sensacionalismo quanto à fé, mas me permita uma experiência da minha juventude. Logo que eu me converti, eu estava inflamado por compartilhar a minha história de conversão. Toda oportunidade, visitava amigos e falava de Jesus e o que Jesus tinha feito na minha vida. Numa dessas ocasiões, eu visitei uma família, e quando eu cheguei para tomar um café da tarde com eles, ia contar a minha história, uma filha estava na cozinha, com uma faca na mão, ameaçando o padrasto de morte. Eu entrei, era aquele o cenário. Eu tinha 14 anos, eu não sabia muito o que dizer, mas eu disse qualquer coisa como: a paz esteja convosco. E Deus é tão bom, porque funcionou. A menina soltou a faca e chorou, e aí falei de Jesus para todo mundo, e tinha um culto naquela tarde, levei aquela turma lá para o culto que ia ter. Eu não sabia direito nem a hora onde Gênesis era, eu contava a minha história. E essa mocinha que estava com a faca, era magrinha, miudinha, sentou lá no fundo. Eu já com aquele desejo de ser um pastor, estava lá na frente, ouvindo a pregação, tomando notas. De repente, aquela menina começou a rugir. Se você tem medo, melhor sair do recinto. Porque foi o que aconteceu, ela começou a rugir, e de repente ela começou a chutar as cadeiras, e as pessoas começaram a correr na direção dela, para tentar conter aquela moça, e ela jogava os marmanjões em todas as direções, e aí apontou para mim, que estava lá na frente, e disse assim: eu quero ele, eu quero matar ele. Daquele momento em diante as coisas ficaram em câmera lenta. O povo tentava segurar a moça, ela jogava todo mundo para o lado, e vinha caminhando na minha direção, e eu olhando para a porta e olhando para ela, e eu pensava: corro ou fico? Mas eu tive a seguinte clareza naquele momento: se eu correr hoje, eu vou ter que correr para sempre. E eu decidi ficar, e disse: Senhor, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas daqui eu fico e daqui eu não saio. Não é porque eu estava petrificado de medo, não. Foi uma decisão consciente. Eu orei e disse: Senhor, eu vou ficar aqui. E naquele momento a moça caiu no meio do salão, e como se nada tivesse acontecido. Voltando à nossa história, era um grau muito mais dramático do que aquele que eu enfrentei. Um endemoniado que caminha em direção aos discípulos, que Jesus continua repreendendo, e ele continua caminhando na direção deles. Bom, Jesus pergunta o nome: você sabe qual é o teu nome? E aí isso talvez explique por que Jesus está exorcizando tantas vezes, porque Jesus exorciza e sai 500, exorciza e sai mais 300. Ele disse: o meu nome é Legião. Legião Romana, 6.000 soldados, talvez 6.000 espíritos dentro daquele homem. A legião romana, por onde passava, deixava um rastro de sangue e destruição. Essa era a condição daquele homem: destruição, desgraça, morte. O nosso nome é Legião. E Jesus expulsa todos aqueles demônios, porque afinal de contas, o que é 6.000 espíritos diante daquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? E eles saíram e se precipitaram, como o texto nos diz, no mar, uma vez que possuíram aqueles porcos. Por que isso aconteceu? Porque os porqueiros mereciam aquele prejuízo, porque estavam explorando um homem miserável e possuído. Ele era explorado, e todo mundo que explora alguém, quando o evangelho é pregado, ele vai sofrer prejuízo. O cafetão sofre prejuízo, o vendedor de drogas sofre prejuízo, aquele que é abusador sofre prejuízo, porque o evangelho liberta as pessoas. Esse homem está livre. Eu sei que a Sociedade Protetora dos Porcos não gosta dessa passagem, mas resolva-se com Jesus. O endemoniado, o ex-endemoniado livre,
virou um frenesi, vieram pessoas de todos os lugares para ver aquilo, e quando chegam, o texto mostra a radicalidade da mudança. Vestido, gomex no cabelo, ele que tinha cabelo desgrenhado, sentado, juízo perfeito, conversando com lucidez. Mas aqueles homens não querem Jesus, eles preferem a sua vida de trevas e pedem para que Jesus se retire dali. E aqui é o que acontece, tudo isso é a nossa introdução. Aqui o que me chama a atenção, aquele homem pede para Jesus: me deixe ir contigo, ser um discípulo, talvez um pregador. E o texto nos diz que Jesus não permitiu, e disse a ele: volta para a sua casa, volta para o seu vilarejo, para o seu bairro, para os seus, e conte tudo que Deus fez por você. Esse é um culto de ação de graças, amém? Uma maneira como nós devemos expressar a nossa gratidão a Deus é contar a nossa história. É contar o que Jesus fez em nós, por nós, e fará em nossas vidas. Uma maneira como nós vamos sair daqui depois desse ajuntamento fraterno, dessa celebração, e vamos expressar a nossa gratidão, é contando a nossa história. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso de maneira muito simples. Quando você encontra alguém, você pergunta: posso te contar uma história? Você vai notar que os olhos das pessoas brilham quando você diz isso. É muito raro alguém dizer: não, eu não quero ouvir uma história. E você conta o que Jesus fez na sua vida. Sem técnica, sem curso, sem nada disso. Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte nas redes sociais o que Jesus fez na sua vida. Mas há algo importante. Nós vemos na vida desse homem uma consistência. Uma consistência entre as suas palavras e a sua vida. Certifique-se antes de dizer algo que você está vivendo algo. Que Cristo assumiu o senhorio da sua vida. Que você tem a sua história para contar para alguém. Eu quero concluir com Arabella Catherine Henke. Ela, em 1911, escreveu um poema. O título do poema é Eu Amo Contar a História. E depois disso, já perto do ano 2000, uma pessoa falou num grupo de jovens chamado Mocidade para Cristo aqui no Brasil, sobre esse poema. E uma pessoa apanhou aquela letra e colocou uma música chamada Eu Amo Contar a História. Você ama contar a história de Jesus e de que Jesus fez na sua vida? Você ama contar essa história? Seja grato a Deus, como a nossa irmã Socorro fez nessa noite, e conte a sua história. Esse mês eu estou soprando as brasas em todos os canais que posso, convidando as pessoas em todos os lugares a expressarem a sua gratidão a Deus. Porque, meus queridos, pela bondade de Deus, pela graça de Jesus, eu amo contar a história. Eu quero convidar você a entrar nesse caminho e contar a história. Como? Posso te contar uma história? Sim. Segundo, conte a história na sua casa, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para as pessoas com quem você trabalha, na cidade em que você vive. Mas conte a história. Vamos fechar os olhos.